Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês, aonde quer que vocês se encontrem, seja na sua casa, ou seja no seu trabalho, com seus amigos, ou mesmo dentro de um carro, aonde quer que você esteja nesse momento, agora você pare e preste atenção na palavra de Deus ao seu coração. É isso que eu desejo agora neste momento, em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora uma exposição bíblica. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou ligassem as suas Bíblias. Em Atos, nós vamos ler no capítulo 5, dando continuidade da semana passada, do verso 12 ao verso 16. Atos 5, do verso 12 ao verso 16. Diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto dos homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem dentro de leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui a gente vê a grande admiração do povo para com a obra feita pelas mãos dos apóstolos. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos agora, Senhor, na sua presença, Pai, diante do seu sagrado texto, narrado ali pelo teu servo Lucas, dando continuidade a toda a obra de Jesus Cristo, agora não mais no ministério de Jesus Cristo, no Evangelho, pregando a chegada do reino de Deus, mas agora da obra de Cristo, pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos da igreja, através da igreja, da sua igreja. Nós te damos graças, Pai, por esse texto. Te damos graças porque o Senhor revelou a nós, e através dele, Pai, o teu Santo Espírito vai trabalhar os nossos corações. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um que está nos escutando agora, Senhor. Que o seu Santo Espírito, Senhor Deus, encontre um coração quebrantado, Pai, para que a gente possa ser transformado. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Meus queridos, nós estamos dando sequência a esses 5 versículos, essa perícope, né, esse pequeno texto, né, de Atos 5. Na semana passada nós vimos o capítulo 5, do versículo 12. E hoje nós estamos vendo do versículo 13 ao versículo 16, os últimos 4 versículos dessa perícope. E é muito importante a gente explicar que de toda essa narrativa de Atos, é que muitas vezes passa despercebido quando a gente está lendo a palavra de Deus, mas é muito importante, porque ela mostra toda a teologia de Lucas, para poder explicar como que a igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus, através do seu Santo Espírito, deu poder e autoridade para que a igreja ela começasse a manifestar as mesmas obras que Cristo fez aqui na terra. E Lucas mostra ali, a gente vai só reprisar rapidamente, dando um contexto geral, né? Ao analisarmos essa narrativa, nós vemos que as mãos dos apóstolos ali, na verdade, eram o quê? As mãos
de Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver que os apóstolos ali fazendo muitos sinais e prodígios, milagres ali no pórtico de Salomão, mas no versículo 13 nós vamos ver o quê? Que as multidões, elas chegavam, né, e ninguém tinha coragem de se aglomerar ali junto com os apóstolos por causa da censura, por causa do medo que eles tinham dos religiosos ali do cenáculo, dos religiosos do templo, né? E nós vemos também que as pessoas, elas eram levadas até para as ruas através de macas ali pelos amigos, eram deixados ali, às vezes em tapetes, para que, se eles não conseguissem chegar até o pórtico de Salomão para serem curados, só de Pedro passar na rua e a sombra de Pedro ser projetada nessas pessoas, as pessoas eram curadas também. E ainda vinha pessoas também de outras cidades vizinhas a Jerusalém, porque acabou virando, como eu disse na semana passada, um verdadeiro turismo religioso, um turismo de cura em Jerusalém. As pessoas vinham de outras cidades com seus doentes para serem curadas também. E esse é o resumo dessa perícope, desse pequeno texto, né, do capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Mas o que nós vemos? Né? No versículo 13 nós vemos dizendo no restante. Quem seria esse no restante? Aqui a gente tem que entender que Lucas está fazendo diferenciação de 4 grupos. Nós precisamos entender bem quem são esses 4 grupos. Primeiro, é o grupo dos apóstolos e da igreja. Aqueles que já se reuniam com os apóstolos na igreja de Jerusalém. Existia uma igreja em Jerusalém, uma igreja local, foi a primeira igreja cristã, né? A igreja que foi fundada ali pelos apóstolos, com a doutrina dos apóstolos, ao descer sobre eles o Espírito Santo. E ali eles estavam reunidos, sempre no templo, onde quer que eles estivessem, eles estavam sempre orando a Deus, né? E fazendo curas e milagres que evidenciavam o Espírito Santo na vida deles e a presença de Jesus Cristo com eles. Com isso, os religiosos logo os expulsaram do templo e eles não puderam voltar para o templo. Então, eles tiveram que ficar em algum lugar ali. Os apóstolos, pelo menos, eles ficaram ali, na porta do templo, ali naquele pórtico de Salomão, hoje também chamado de Porta Formosa, né? E aí, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo era o grupo dos doentes e o grupo dos parentes e amigos dos doentes que vinham com os doentes para serem curados ali no pórtico de Salomão. Ou que também deixavam eles ali, como a gente viu também, né? Deixavam eles ali na rua, em macas, em tapetes, para serem curados. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, dos líderes religiosos, que estavam ali de longe assistindo tudo aquilo e não tinham como fazer nada, porque eles viam que as pessoas estavam maravilhadas com a obra de Deus e eles, em vez de engrandecer a Deus, louvar a Deus, porque era chegado o reino de Deus, manifestado a presença do Messias, o Salvador, esses mesmos religiosos do templo, do cenáculo, eles estavam querendo acabar com aquela obra de Deus. Mas era impossível, porque o povo todo estava mobilizado. Então esse era o terceiro grupo. Primeiro grupo, o grupo da igreja, dos apóstolos. Segundo grupo, os dos doentes e familiares e as pessoas que estavam envolvidas nesse processo para levar a cura às pessoas. O terceiro grupo, o dos religiosos. E esse no restante, agora sim, é o quarto e último grupo que nós vamos ver, que é o povo que observava tudo. Sabe aqueles que ficam sempre olhando de longe ali, né? Eu não sou nem parente de ninguém aqui que está doente, não faço parte desse pessoal aí, desse grupo aí, né? Desses religiosos aí, que estão com esses seguidores de Jesus Cristo, né? Mas estava ali, era no restante. E é justamente esses que no versículo 13 diz que ninguém tinha coragem de se juntar a eles. A quem? A eles quem? Os apóstolos. E eles ficavam ali,
né? Mas o que fala no versículo 13? Que eles tinham, as pessoas, apesar do medo, né, eles tinham grande admiração pelos apóstolos. E é justamente isso que nós vemos, gente. Nós temos aí claramente uma análise que nós podemos fazer para poder mostrar como que a igreja ela deve ser vista pelo povo. Como que a igreja deve ser vista na cidade. É esse o tema que eu gostaria de trazer dentro dessa sequência, nessa exposição de Atos, do versículo 12 ao versículo 16, mais especificamente agora do 13 ao 16, já que a gente já falou sobre o versículo 12. E nós podemos chegar a analisar 4 formas aqui dentro dessa narrativa de como que nós podemos ser vistos pelo povo, pela sociedade em geral, pela nossa cidade. Então, a primeira é nós podemos ser vistos com grande admiração. Por mais que as pessoas não venham se juntar a nós, a gente pode ser visto com admiração dos que não se juntam à igreja, daqueles que são ali os restantes, né? Esse grupo, esse quarto grupo, eles têm que olhar para nós, assim como eles olhavam para a igreja dos apóstolos. Mas Wesley, isso é impossível. Os apóstolos eles faziam curas, milagres ali. Só a sombra de Pedro curava. Que igreja que nós temos hoje em dia que faz esse tipo de coisa? Né? Não estou falando dessas igrejas também que ficam prometendo curas e milagres aí, que depois a gente vai saber e não tem nada daquilo dali. É tudo uma grande especulação ali, né, para poder haver aglomeração de pessoas. Né? Mas realmente, igreja que realmente faz curas e milagres. Mas a gente tem que se lembrar que as curas e milagres, elas foram colocadas naquele momento como sinal para que as pessoas vissem claramente que aqueles homens simples, e isso daí a gente vê no texto a partir dali do capítulo de Atos, né, o capítulo 2, capítulo 3, que os próprios religiosos eles viam que aquelas pessoas eram homens simples, tá ali pescadores, pessoas iletradas, né? Mas que eles tinham estado com Cristo, porque não é possível, eles estavam fazendo exatamente aquelas mesmas obras, e com o poder do Espírito Santo. E nós também podemos sim fazer as mesmas obras da igreja, aquela igreja primitiva sim. Se Deus quiser, Ele pode, e graças a Deus tem manifestado sim, grandes milagres e curas no meio de todos nós. Todos nós conhecemos pessoas que nós oramos, nós intercedemos e elas foram curadas. Pessoas que foram libertas, pessoas que que estavam aprisionadas por Satanás e foram curadas. Então, nós vemos que as pessoas elas precisam olhar para nós, a igreja de Jesus Cristo, com a mesma admiração que elas tinham com a igreja de Jerusalém. Por que não? Nós devemos procurar isso. Não para podermos nos ufanar, ou seja, ficarmos orgulhosos disso, não. Né? Para a gente pregar uma placa na porta da igreja, venha aqui, culto de curas e milagres, porque o centro da atenção não deve ser a igreja, mas sim Jesus Cristo. As pessoas elas devem nos procurar e ter admiração por nós, porque nós estamos apontando a Cristo. E elas sabem que nós, como povo de Deus, aqueles que se ajuntam em nome de Jesus, nós temos a quem pregar, mas também nós temos a quem pedir curas e milagres. Então, ali, mas dos restantes, a gente vê ali que aqueles dos restantes, vamos falar um pouquinho sobre ele. Qual era a atitude dos restantes? Primeiro, a gente pode verificar que eles eram que ficavam ali só observando de longe. Segundo, a gente vê que eles também tinham medo da censura dos religiosos ali do templo, né? Dos líderes religiosos. E também não só a censura, vamos falar assim, religiosa, mas também uma censura moral, né? E isso daí é por isso que fazia com que eles não se ajuntassem, eles tivessem medo, né? Eles não ousavam se ajuntar aos apóstolos, à igreja de Jerusalém por causa disso. E um outro motivo também é que todo mundo temia também aqueles religiosos também, porque eles tinham muito poder na cidade. Eles eram autoridade, não só dentro do templo, mas na própria cidade. Então eles temiam também uma perseguição religiosa e uma perseguição também política, uma perseguição pessoal.
né? Se eles estivessem, por exemplo, empregados, eles poderiam até perder o emprego. Então, aqueles restantes ali da cidade, apesar de terem a grande admiração, eles não se ajuntavam. Mas a gente sabe que quando a pessoa às vezes tributa admiração a nós, a igreja, sabe que dentro da casa do Senhor, o povo que está ali reunido tem realmente a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus e elas podem contar conosco. Isso não significa necessariamente que elas vão querer também se ajuntar a nós. Mas eles sabem que nós estamos lá e a igreja, a cidade, ela sabe que pode contar com a igreja nesses momentos. E nós também vemos uma outra forma também da gente também ser conhecido, né, e reconhecido, como a igreja deve ser vista pelo povo, é como sendo a multidão dos crentes. A gente vê ali no versículo 14, crescia mais e mais a multidão dos crentes. E mais, ainda dizia o seguinte, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Está lá no versículo 15. Nós vemos então que a igreja de Jerusalém, então, as multidões dos crentes estavam crescendo, porque apesar de toda a proibição dos religiosos do templo, as pessoas estavam desesperadas por Jesus Cristo. Elas estavam se agarrando à cruz de Jesus Cristo para terem realmente sentido nas suas vidas vazias. Por mais que elas fossem as pessoas tinham religião, a religião judaica, mas Jesus Cristo, ele realmente rasgou o véu que nos separava literalmente, né, aquele véu ali do Santo dos Santos dentro do templo. Foi assim que Jesus Cristo, ele falou, tudo está consumado, tetelestai, tudo está consumado. O véu que separava Deus do homem, ele foi rasgado, ou seja, o pecado que nos separava, estávamos separados da glória de Deus. Agora Cristo, ele faz essa ponte, ele faz a religação, ele faz a verdadeira religião, o religare, a religação do homem à glória de Deus, a Deus. O único capaz de fazer a religião, a religação do homem a Deus, a glória de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê que essa multidão estava desesperada e ia crescendo cada vez mais, vendo ali nos apóstolos realmente as testemunhas de Cristo. Muitos estiveram ainda naquela época, estiveram com Jesus Cristo, conheceram Jesus Cristo, o viram sendo crucificado, o viram ressuscitando, estiveram com ele depois de ressurreto. E agora estava ali na igreja de Jerusalém testemunhando, sim, Jesus está vivo. Ele vive, ele é presente espiritualmente, ele está na igreja de Jerusalém. E aí as pessoas estavam crescendo. E quem fazia esse movimento? O próprio Espírito Santo. Nós vemos também uma terceira forma, uma terceira análise que nós podemos fazer desse texto, de como a igreja deve ser vista pelo povo, é como sendo os que projetam a sombra de Cristo. Ora, Wesley, mas a gente não está falando da sombra de Pedro? Lembra quando eu falei na semana passada? Se você não viu, vá na internet e veja a outra pregação. Nós temos lá o versículo 12 explicado. A mão dos apóstolos, na verdade, era a mão do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, a sombra de Pedro ali era a própria sombra do Senhor Jesus Cristo, curando. O poder do Espírito Santo estava sobre a igreja, estava sobre os apóstolos. Assim, quando Pedro passava na rua e estavam aquelas macas com os enfermos, estavam aqueles tapetes com os enfermos, eles tentavam se espreitar de qualquer jeito, pelo menos a sombra de Pedro, ou seja, a sombra de Cristo, poder os curar. Então, nós podemos ser vistos pela cidade, pelo povo, pelas pessoas, pelos restantes, como eu estou dizendo, como esses que têm pelo menos a sombra de Cristo. Olha, e como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão realmente carentes de pelo menos ter a sombra, ter pelo menos uma palavra de consolo, de cuidado, de carinho, de amor, um sorriso, olha, Jesus, Ele te ama, Ele te salva, Ele te cura, Ele te espera, Ele
quer você junto com Ele. As pessoas querem isso. Por mais que elas estejam vivendo perdidas, quando você fala esse tipo de palavra para as pessoas, é como se fosse a sombra de Cristo chegando a elas, no sentido de que elas ainda não receberam a Cristo, mas a semente do Evangelho está sendo plantada no coração delas, de tal forma que a palavra de Deus ali sendo profetizada por você, meu querido irmão, minha querida irmã, para com seus vizinhos, para com seus parentes, para com seus colegas de trabalho, aquilo que você fala da palavra de Deus, aquilo dali o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas. E se achar ali um solo fértil, aquela semente do Evangelho vai brotar e a pessoa vai realmente começar a frutificar do Espírito Santo, mostrando que ela foi salva pela graça de Deus, que o Espírito Santo colocou no coração dela a fé salvífica, ou seja, a fé salvadora. Então nós devemos semear dessa forma, né? Como se nós estivéssemos projetando a sombra de Cristo em todo lugar onde nós estamos. Uma outra forma também que nós podemos também falar, né, já que no versículo 16, né, ainda dando uma ênfase, né, afluía também muita gente de outras cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A gente vê que até agora a igreja de Jerusalém, ela estava lá em Jerusalém, ela ainda não estava cumprindo a grande comissão, que era ir fazendo discípulos, né, batizando-os em nome do Pai. Eles tinham que sair dali de Jerusalém, mas eles estavam ali. Então as pessoas iam afluindo, ou seja, elas estavam indo para Jerusalém para poderem ter, o que eu disse, né, o turismo de milagres, aí, de curas. Deveriam as pessoas da igreja de Jerusalém serem missionárias, né? Elas saírem realmente para poderem cumprir essa grande comissão. Mas olha que interessante, quando as pessoas estavam ali se aglomerando ali na igreja de Jerusalém, para que a palavra de Deus fosse cumprida, a palavra de Cristo fosse cumprida, os propósitos de Cristo através da sua igreja fossem cumpridos, e as pessoas elas passassem a sair de Jerusalém para testemunhar de Jesus Cristo e passar a levar a cura em outros lugares, passar a plantar novas igrejas, né? O que foi que Deus permitiu que acontecesse em Jerusalém? Uma grande perseguição na igreja local de Jerusalém. Só assim eles saíram, mas até então as pessoas estavam indo para Jerusalém, né? Então aqui a gente até vê, vamos falar assim, uma bênção, né, muito maravilhosa, as pessoas irem para lá, mas também, ao mesmo tempo, fica de repente como um mau testemunho também, talvez, né, de que às vezes a gente fica querendo pescar em aquário, sabe? Convidando muitas pessoas, não, vamos lá na minha igreja, né? vamos ver lá o culto, né? Quando a gente deveria estar indo às pessoas e não esperando que elas venham a nós. E a gente não precisa que as pessoas estejam aqui necessariamente conosco, cultuando conosco, para que a gente fale a palavra de Deus. A gente pode ir às pessoas através das redes sociais, a gente pode ir através de mensagens que a gente manda, através de uma ligação, através de uma visita. Se preocupe com as pessoas, procure saber sobre a vida delas, qual que é a dor que elas estão sentindo naquele momento, qual que é o problema que elas estão precisando de ter alguém para interceder por elas. Então, meus irmãos, essas são então assim, a gente tem que realmente agir, a igreja, ela precisa ser vista vamos colocar esse quarto ponto, né, como sendo, a igreja sendo aquela que cura os doentes e os atormentados de espírito. Os atormentados de espíritos não são somente os endemoniados, mas aquelas pessoas que realmente estão vivendo também no pecado, estão vivendo atormentadas porque estão aflitas, estão sendo injustiçadas pelo Estado, estão sendo injustiçadas pelo sistema político, pelo sistema, vamos falar assim, pecador do mundo, né, cheio de injustiças sociais, injustiças econômicas, injustiças de todos os jeitos. As pessoas estão sendo atormentadas e a igreja ela precisa ir levar o pão material, levar o pão espiritual, cuidar das pessoas, interceder por elas, saber qual que é a dor da cidade.
Ok? Bom, a conclusão que nós chegamos, meus queridos, é que sempre nós podemos ser a igreja. Nós somos a igreja e nós somos os mensageiros da palavra de Deus. A gente acaba aglomerando pessoas aqui conosco, mas a gente tem que se lembrar que existe todo um universo de pessoas que estão fora daqui. Os campos estão brancos para a colheita, meus irmãos. A gente não pode vir para cá, é claro, é muito bom quando a gente vem para cá, para a igreja, e a gente começa a louvar a Deus, a congregação dos santos, né? E com grande alegria a gente presta o culto ao Senhor, isso é muito bom. Mas nós temos que nos lembrar que a igreja é a comunidade, a assembleia daqueles que foram chamados para fora, a eclésia, né? São os chamados para fora. Nós nos reunimos aqui e buscamos estratégias para cumprirmos a missio Dei, ou seja, a missão de Deus, esse Deus missionário que envia a sua igreja. Enviou primeiro o seu filho como o primeiro missionário, né? Como eu disse na mensagem passada, e agora envia a sua igreja, né? Na sua missio ecclesia, ou seja, na sua missão eclesiástica, na sua missão como igreja, para alcançarmos o coração de todas as pessoas, de todas as nações, de todo o mundo, em todos os tempos, em todas as eras. Essa é a missão da igreja e nós estamos aqui para isso. Então, a primeira aplicação, eu queria deixar 3 aplicações muito práticas e plausíveis para que você possa agora ter certeza. Wesley, o que eu faço com esse texto? Primeira coisa que você vai fazer, preste bem atenção, anote. Anote se você quiser. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: seja a igreja na vida das pessoas. Olha, anote exatamente isso que eu estou te dizendo. Seja a igreja na vida das pessoas. Você sozinho não é a igreja, mas você, para uma pessoa, você pode ser a igreja de Jesus Cristo. Talvez a única igreja que ela vai conhecer de verdade vai ser a sua vida. Talvez a única palavra de Deus que ela vai ter no seu coração vai ser aquela que vai ser profetizada por você. Talvez ela não tenha mais esperança nenhuma, talvez ela esteja no leito de morte, talvez ela, a partir do momento em que ela terminar de falar ali com você, ela infelizmente vai sofrer algum acidente e vai encontrar a morte. Você não sabe se você está sendo usado para ser o último mensageiro de Deus na vida daquela pessoa. Então seja a igreja na vida dessa pessoa, leve a eles. E eu queria que a gente também pensasse em uma outra coisa. Assim como a igreja de Jerusalém, as pessoas, elas não ousavam se ajuntar aos apóstolos, mas tinham ali, tributavam, né, grande admiração pela igreja de Jerusalém, por causa dos apóstolos, por causa, né, do que eles viam, aqueles homens piedosos, deixando todas as coisas, vendendo todas as coisas e vivendo em comunidade, em comum, não tendo, eles não tinham necessidade nenhuma entre eles, e deixavam tudo aos pés dos apóstolos e viviam uma vida coletiva ali, sabe? Isso é difícil a gente pensar, né, uma coisa dessa como hoje, mas nós tem muita coisa que nós podemos fazer que é muito parecido com a igreja primitiva que a gente pode fazer. Eles se reuniam para orar, eles clamavam uns pelos outros, clamavam pela cidade de Jerusalém, eles amavam realmente os perdidos, eles estavam engajados dentro do tempo deles, na cidade deles, servindo uns aos outros. Nós podemos aprender com isso. E ali, realmente, não era só por causa dos apóstolos, era por causa de toda a igreja. As pessoas tributavam grande admiração pela igreja de Jerusalém. Então, o desafio que eu faço é que vocês imaginem o seguinte: a nossa igreja, Presbiteriana Esperança, para com os nossos vizinhos. Pensem nos nossos vizinhos aqui ao redor. Se um dia a gente sair daqui, simplesmente a gente for se mudar para outro lugar, qual vai ser a reação das pessoas? São 3 possíveis reações. Primeira reação vai ser uma reação de indiferença. As pessoas vão falar assim: eu nem sabia que tinha uma igreja ali, eu nunca vi. Parece que tinha mesmo, né? Eu passava ali de carro ali e via, tinha uma igreja lá, presbiteriana, o povo nem sabe falar presbiteriana, né? Tinha uma igreja lá, uma verdinha, né? Será que vai ser essa de indiferença? Ou será que vai ser
Ai, graças a Deus que esse povo saiu daqui. Nossa, ô povo chato, povo barulhento, povo que empobrecia a nossa comunidade, povo preconceituoso, o povo que não dava nem sequer bom dia, o povo que estacionava em cima da calçada, o povo que deixava a calçada suja, o povo que, sabe, que tipo de... qual vai ser a reação das pessoas? Ou vai ser a terceira e última reação, que é a reação que eu espero que as pessoas um dia tenham da nossa igreja aqui local, que é dizer o seguinte, né? Peraí, a Igreja Presbiteriana Esperança saiu dali, da avenida? Ali da Avenida Transbrasiliana? Não, pelo amor de Deus, traga esse povo de volta, que esse povo aqui é essencial aqui na nossa comunidade, aqui na nossa vizinhança. Esse povo cuida de nós, esse povo nos ama, esse povo faz as coisas funcionarem aqui de tal forma que a gente não consegue mais viver sem eles. Não seria uma bênção muito grande? Nós podemos chegar a isso. Nós podemos chegar pelo poder e pela graça, pelo poder do Espírito Santo que opera na igreja do Senhor Jesus Cristo, e pela graça dele nós podemos chegar. Nós temos hoje uma associação. Então, meus irmãos, a gente pode fazer muita coisa para que nós sejamos realmente a igreja na vida das pessoas, a partir do nosso bairro, a partir da nossa comunidade eclesiástica, né, das nossas famílias, e nós podemos iluminar com a glória de Deus na vida de todas essas pessoas. Então, esse é o primeiro aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos pensarem. Seja a igreja na vida das pessoas. Escolha algumas pessoas e foque nelas e interceda por elas. E seja a igreja, a palavra de Deus na vida dessas pessoas. A segunda aplicação é uma consequência da primeira também. Semeie a palavra no coração dessas pessoas e conte com a simpatia de todo o povo para crescer o Evangelho. Semeie a palavra no coração das pessoas e conte com a simpatia de todo o povo para crescer o Evangelho. Em Atos 2:47, a gente vê que a igreja de Jerusalém, ela louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A gente vê que uma igreja, para crescer, ela não tem que ter estratégias de marketing, ela não tem que ter um marketing digital muito bom. Não estou dizendo que tudo isso pode ser usado de forma muito sábia, né, para que a igreja ela cresça. Por exemplo, a gente usa bem as redes sociais e queremos usar cada vez melhor os recursos tecnológicos, mas não é isso que faz uma igreja crescer, ou pelo menos não deveria ser essa a estratégia para fazer uma igreja crescer, mas é realmente uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que ela é fiel à exposição da palavra de Deus, uma igreja que planta as pessoas, não só o pastor, mas todos estão plantando a semente da palavra de Deus no coração das pessoas, para que as pessoas, para a gente poder contar com a simpatia das pessoas, apesar de todas as perseguições, porque o mundo realmente vai nos odiar, mas vão ter aquelas pessoas que elas vão falar o seguinte, ali como iam se ajuntando ali em Jerusalém, desesperadas, se agarrando à cruz de Cristo, vão ter pessoas que vão vir para cá e falar, olha, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso fazer parte dessa igreja, eu preciso sentir o amor de Cristo através da vida das pessoas. Aí eu falei, então seja bem-vindo, né? Eu também preciso, todo mundo aqui precisa, se você também precisa, vem com a gente nesse sentido. Então, essa é uma segunda aplicação. E a terceira e última aplicação que eu gostaria de trazer, também anote, encha-se do Espírito Santo e manifeste a glória de Cristo todos os dias da sua vida. Encha-se do Espírito Santo e manifeste a glória de Cristo todos os dias da sua vida. A boca fala do que o coração está cheio. Se você não estiver cheio da palavra de Deus, você não tem como manifestar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Você sabe o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Em Isaías 6:3 diz o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deveria ser da sua santidade? Não, é a sua glória. Então nós vemos aqui que, na verdade, a glória de Deus, uma parte da glória de Deus, ou toda ela,
né, para a gente poder explicar, é a sua santidade. E o que é ser santo? Santo é ser separado do pecado, ser separado desse mundo caído. Então, a glória de Deus, ela está presente em toda a terra. A glória de Deus tem que estar presente nas nossas ações, no nosso coração o tempo todo. E a glória de Deus, ela é revelada através da palavra de Deus. Então você quer estar cheio do Espírito Santo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a enxergar a glória de Deus. E para você estar cheio do Espírito Santo, você precisa da palavra dele todos os dias. Então encha-se do Espírito Santo e lendo a palavra de Deus todos os dias, para que você possa manifestar a glória de Deus para todas as pessoas. Então é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde para que nós sejamos a igreja na vida das pessoas, para que a gente manifeste realmente a glória de Cristo na cultura, na sociedade, em toda a terra, em todas as esferas da vida humana e da sua criação, da criação de Deus, a gente manifeste a glória de Deus e que a gente realmente manifeste a soberania de Deus, de Jesus Cristo, em todas as esferas. Vamos orar e agradecer a Deus? Ó Senhor Deus, te damos glórias, te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso, Pai. A sua graça, Senhor Deus, nos alcançou, Pai. As tuas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. As suas misericórdias se renovam a cada dia, Pai. E nós, Pai, fomos alcançados, Pai, pela sua graça, para sermos o teu povo, Pai. E mais, Senhor Deus, não fomos salvos apenas para nós, mas nós fomos salvos para podermos ser enviados como os seus discípulos, para sermos também mensageiros, sermos testemunhas deste mesmo Evangelho que um dia nos salvou, para que nós possamos, Pai, fazer discípulos de todas as nações, indo, Senhor Deus, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, manifestar na vida das pessoas como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, nos ajuda para entendermos a sua palavra, Pai, e vivermos ela todos os dias da nossa vida, nos encher do Espírito Santo para manifestarmos a sua glória, Senhor Deus, aqui no nosso bairro, na nossa sociedade, na nossa comunidade de fé, em toda a cidade, as pessoas vejam a glória e nós estejamos enchendo toda a nossa comunidade com a glória de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.